Olá turma, professora Rose, trazendo para vocês a correção da atividade da 13ª aula sobre expansão das multinacionais e globalização econômica. A atividade ela era composta por questões do Enem, onde a primeira questão de todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico informacional, a logística de transportes interessava-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. Então, a partir desse texto, responder a necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pelas. A resposta é a alternativa B, que diz que grandes distâncias, justifica-se pelas grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte, tendo em vista o Brasil ser um país de dimensões continentais, sendo que seu território abriga diversidades de terrenos, cuja transposição requer a utilização de variados meios de transporte. Em razão das distâncias apresentadas entre as áreas de produção agrícola e os locais de escoamento, somados à opção histórica do país pelo modal rodoviário, há um consequente aumento nos custos das mercadorias transportadas. Desta forma, levando-se em consideração a necessidade logística do país, a intermodalidade caracterizada pela utilização de diferentes meios de transporte que se adaptem à natureza do produto transportado e às distâncias a serem percorridas, leva a uma otimização no transporte de mercadorias e a uma consequente redução nos custos. Segunda questão. A segunda questão foi o Enem, uma questão do Enem de 2013. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm vistos no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Então, na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Então, a situação, no caso, a alternativa correta é a letra D. Então, há aumento da circulação mercantil e desregulamentação no sistema financeiro. Segundo os trechos da música, fica marcados a intensas trocas comerciais, onde diversos produtos são produzidos em alguns pontos do planeta, mas a matéria-prima para fazê-los é extraída de outros, enquanto a venda dos manufaturados são realizados em terceiros. Além disso, a migração por motivos de guerra, catástrofes naturais e buscas por melhores condições de vida estão cada vez mais intensas em um mundo mais conectado pelos transportes e telecomunicações. A terceira questão era Enem 2010. Sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia e agora chegando à infovia, para a alegria de todo o interior. O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de letra A, evolução da tecnologia da informação, tá? Então está bem explicado aí. A música apresenta alguns fatores que levaram à globalização, como os transportes, que foram importantíssimos para acelerar o fluxo de capital no mundo, como a ferrovia e o transporte marítimo. Também fala-se da infovia, que seria o meio de transporte de informação, dados e finanças. Tais características pertencem ao meio técnico-científico informacional, onde todo o mundo está interligado pela tecnologia da informação.
que deixa todas as relações mais velozes em um tempo real, o que aumentou a produção, o consumo e, consequentemente, os lucros das grandes empresas. Quarta questão, UNITES Tocantins 2015. A globalização é o processo de integração econômica, política e cultural, caracterizado pela intensa troca de mercadorias, capitais, pessoas e serviços. Quais foram as condições que possibilitaram e impulsionaram o processo de globalização? Alternativa B. Facilidade do fluxo mundial de capitais que podem mudar de um país para o outro em segundos por meio do sistema financeiro. Tá? Aí, para justificar essa alternativa, a gente vai falar do Acordo Geral de Tarifas, né, e Comércio, o GATT, que resultou num comércio internacional livre em todo o mundo, que trata das relações econômicas entre as nações e serve como um código geral de conduta para as relações de comércio entre os países membros. Baseia-se em conceitos de igualdade e benefício mútuo entre as nações participantes. Quinta e última questão. A tecnologia possibilitou a indústria flexibilizar a sua produção. No contexto da globalização, a produção flexível tornou-se prática comum no processo produtivo. São características da flexibilização da produção e dos processos produtivos, exceto letra A, que diz que a produção concentrada em um único local para reduzir custos com transporte. Tá? Então, a globalização, para justificar que a letra A está errada, é que a globalização é um fenômeno que teve início no século XX, que tem crescido muito no último século, tornando-se principal característica do cenário econômico mundial e do capitalismo que comanda as relações do mundo. Assim, das alternativas acima, a única característica que não pertence ao modelo da globalização que temos vivido nestas últimas décadas é a alternativa A, pois a produção está cada vez mais espalhada e não concentrada, que é aquilo que nós falamos sobre a terceirização e fragmentação do processo produtivo. Então essa foi a correção da nossa 13ª atividade, espero que vocês tenham compreendido. Beijos, até a próxima.